Nicolau Maquiavel foi um importante filósofo italiano que viveu entre os anos de 1469 e 1527. Foi autor de várias obras importantes relacionadas à política. Iremos analisar o livro O Príncipe, escrito em 1513, mais especificamente o capítulo 25, de quanto pode a fortuna nas coisas humanas e de que modo se pode resistir. Primeiramente, Maquiavel explica que não devemos atribuir apenas à fortuna as consequências de nossas ações. Ele diz que as consequências de nossos atos dependem em parte da fortuna e em parte de nossas próprias capacidades. Porém, o que é a fortuna? Fortuna é uma deusa romana que tem domínio sobre a vida humana. Ele usa a figura da deusa como uma metáfora para ilustrar o caráter situacional e mutável do mundo. O que é a virtude? A vida apresenta diversas situações impostas pela fortuna. Cabe ao ator político decidir o que é mais adequado a cada situação. Quando faz isso, ele possui virtude. Porém, ao compreendermos esse conceito, esbarramos em outra suposição de Maquiavel, a de que os homens tendem a repetir uma ação quando esta é bem-sucedida. Porém, o mundo é mutável e exige que um governante mude suas ações dependendo das circunstâncias. O que geralmente o ator político não faz, pois está viciado em seus atos que deram certo em situações passadas, mas não podem ser adequados às novas situações impostas pela fortuna. Cabe ao príncipe ter a capacidade de controlar as condições dadas pela fortuna através de sua virtude, caso a tenha. Esses dois conceitos inauguram um novo momento da filosofia política. A partir deles, começa-se a pensar política de forma política, ao contrário de antes, que se abordava o tema a partir de análises religiosas ou morais. Para compreendermos melhor o conceito de fortuna, usaremos analogias relacionadas à ação dela à ação da natureza, como as chuvas do Rio de Janeiro. Não há obras de infraestrutura. Podemos comparar a cidade a um governante que não tem a capacidade de controlar as situações impostas pela fortuna. Assim vem a chuva, situações de fortuna, e acontecem desastres, consequências da ação da fortuna e a incapacidade do governante de lidar com essas ações. Do mesmo modo, podemos comparar a Holanda a um governante detentor de virtude. Enquanto as condições climáticas são favoráveis, constroem-se diques para evitar enchentes. Quando as águas sobem, não acontecem desastres, porém, as circunstâncias nem sempre são controláveis como no Japão, um país com altos investimentos em infraestrutura, porém, mesmo com todos os investimentos, veio o terremoto e causou desastres. Ocasionalmente, as situações de fortuna são incontroláveis, não dependendo da virtude do governante. A fortuna dá as situações. Assim é importante perceber que essas situações nem sempre serão ruins. Como exemplo, temos Portugal. Não há obras, mas também não há problemas climáticos, não acontecendo desastres. Para esclarecer o conceito de virtude, citaremos exemplos de grandes governantes, pelo olhar de Maquiavel, analisando o seu governo. O primeiro a ser analisado é Adolf Hitler, chanceler alemão do período da Segunda Guerra Mundial. Nasceu no ano de 1889 e morreu em 1945. Muitos diriam que ele foi um grande líder político, porém, ao observarmos com um olhar maquiaveliano, diríamos que suas ações coincidiram com o que a situação pedia. Ele sempre foi impetuoso em seus atos, e as circunstâncias pediam um homem impetuoso. Mas quando as situações pediam um líder paciente, ele não foi. Como exemplo mais prático, temos a invasão da França. Hitler agiu com violência e rapidez, obtendo sucesso, pois as circunstâncias pediam isso. Porém, na invasão da União Soviética, era necessário ser paciente, o que ele não foi, pois formou um hábito vicioso de atacar com violência.
provando de forma bem clara que ele não possuía virtude. Podemos citar outro exemplo. O ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, homem que governou com virtude em toda a sua vida, pois na hora de agir com violência, utilizava a violência, pois era necessário ser usada. Quando precisava se utilizar da paciência, usava. Enfim, sabia mudar suas ações, pois possuía a virtude que Maquiavel falava. Em seu governo, houve 3 fases, e cada qual pediu uma maneira de governar diferente. E Getúlio conseguiu se moldar a cada uma dessas fases, assim sendo considerado um bom príncipe, segundo as ideias de Maquiavel, pois conseguiu se manter no poder, apesar de tantas mudanças. As 3 fases são: governo provisório. Dissociou todos os segmentos que compunham o poder legislativo, assim exerceu o poder legislativo e o executivo simultaneamente. Vargas suprimiu a Constituição estabelecida, exonerou os governadores e, para substituí-los, nomeou interventores de sua confiança. Governo constitucional. Nesse segundo mandato, conhecido como governo constitucional, observou-se a ascensão de 2 grandes movimentos políticos em terras brasileiras. De um lado estava a Ação Integralista Brasileira, que defendia a consolidação de um governo centralizado capaz de conduzir a nação a um grande destino. Do outro, os comunistas brasileiros se mobilizaram em torno da Aliança Nacional Libertadora. Estado Novo. No que se refere às suas principais medidas, o Estado Novo adotou o chamado Estado de Compromisso, onde se criaram mecanismos de controle e vias de negociação política responsáveis pelo surgimento de uma ampla frente de apoio a Getúlio Vargas. Fazer o que o povo queria e pedia, mas antes induzir o povo a querer e pedir o que ele, Getúlio, pensava e queria. Talvez esse fosse o dom supremo de sua sensibilidade social, popular e nacional, que fez dele um líder. Porém, às vezes a fortuna é incontrolável. Até mesmo o governante, com mais virtude, tem que se deixar levar pelas vontades da fortuna. No caso de Vargas, ele percebe o jogo da fortuna e, ao se deparar com uma revolta iminente, faz a escolha mais difícil. A única opção para morrer sem perder a sua virtude, pois qualquer ação que ele fizesse resultaria na ruína de seu governo. Em 24 de agosto de 1954, Vargas comete suicídio. Também é importante separar os conceitos de virtude, prudência e as virtudes cristãs. Como exemplo, temos Pôncio Pilatos, que governou a província romana da Judéia do ano 26 d.C. até o ano 36, conhecido pelo episódio do julgamento de Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 22 ao 25. Percebemos que Pilatos tinha a consciência de que Jesus era inocente. Segundo o pensamento cristão, acusar ao inocente não é algo virtuoso. Porém, ao refletirmos, lembramos que o objetivo da virtude é manter-se no poder. Naquela situação, caso Jesus não fosse crucificado, poderia acontecer uma revolta, como narram os trechos. Então ele pela 3ª vez lhes disse: "Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo, pois, e soltá-lo." Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Pela visão maquiaveliana, ele teve virtude, pois evitou uma revolta e manteve-se no poder.